Paz do Senhor para as irmãs, para os irmãos, para todos que vão entrar aqui nesse vídeo. Um bom dia para todos, que Deus abençoe, que as bênçãos do Senhor possam estar estendidas sobre a vida de vocês, sobre nossas vidas. Amém? Aquele que for entrando, se inscreva, dê o like, compartilhe, nos ajuda a fazer a obra. Deus tem grandes recompensas para nos dar nesta manhã. Amém? Para a nossa meditação nessa manhã, vou deixar aqui, aleluia, glória a Deus, em Lucas capítulo 3, versículo 21, que a epígrafe fala sobre o batismo de Jesus. E acontecendo que com todo o povo que batizava sendo batizado, também Jesus orando a ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouvi-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho um prazer. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aqui fala sobre o batismo de Jesus, sobre, aleluia, quando Jesus é batizado, Jesus ele tem uma grande responsabilidade. Louvado e engrandecido, ele nasceu com a responsabilidade da salvação. João Batista, quando vê ele como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E a gente, quando fala de Jesus, acho que é um dos personagens mais interessantes da Bíblia da gente falar. Aleluia, que dá mais prazer da gente falar de Jesus, porque alimenta a nossa alma. Mas nessa manhã, aleluia, quando Jesus é batizado, depois do batismo, que abre o céu, quando a gente é batizado, é uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão boa. Nunca esqueço o meu batismo, aleluia, com línguas estranhas, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo renovadas. Foi uma coisa maravilhosa, aleluia. Todos sabemos quando a gente é batizado, a gente passa por essa experiência única, e a gente agradece a Deus a oportunidade que Deus nos dá, sentir a presença dele naquele dia tão importante. E para Jesus também não foi diferente, João Batista, quando olha, disse: Eu sou digno de ser batizado pelo Senhor, Mas Jesus olha para João Batista e disse: Isso é uma ordenança do meu Pai, Continua fazendo o que está fazendo, Então, se a gente está fazendo bem, se a gente está expandindo a palavra, se a gente está pregando, se a gente está orando, se a gente está buscando a Deus, então fazer de bom grado, porque isso agrada o Pai, E o Pai disse: Esse é o meu filho amado, que eu tenho um prazer nele. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia aponta, desde o começo da Bíblia, do livro de Gênesis, ali quando, na queda do homem, aleluia, glória a Deus, que Deus dá a sentença ao homem, à mulher e à serpente. E a mulher teria dor de parto, o homem trabalhava com o suor do seu rosto, e a serpente, lambaria o pó do vento na terra, E a Bíblia diz que Deus aponta ali já para o sacrifício de Deus, entregando o seu filho ao mundo. E a Bíblia diz que da semente da mulher, Deus dá essa sentença, que da semente da mulher nasceria, aleluia, um que pisaria a cabeça da serpente. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. E Deus ali mata o primeiro cordeiro, aleluia, para cobrir a nudez daquele casal. E também, fala também sobre o patriarca Abraão, que Abraão, aleluia, subiu no Monte Moriá. Deus manda, Abraão sacrificar o seu filho. Abraão ali como, aleluia, um crente que tem fé, um cristão que crê em Deus, que é crente em Deus, talvez eu não daria, talvez eu não cumpriria, não sei. Jesus sabe, mas ele sabe o que pede, com quem pede, ao que ele quer. E ele ali estava, aleluia, glória a Deus, provando Abraão, porque Deus não tem prazer em sacrifício de homem, tem prazer em sacrifício de pessoas. E Abraão mostrou que era fiel a Deus, porque Abraão, então, quando a gente recebe a promessa, a gente tem que ter muito cuidado, para não se esquecer de Deus. E Abraão ali estava praticamente esquecendo de Deus, ali desfrutando ali da promessa, e Deus ali fez aquela, aleluia, glória a Deus, Deus ali fez com que Abraão se lembrasse dele, fez com que Abraão lembrasse que Deus ainda era na vida dele. E ali Deus ele provou ele, e ele provou que era fiel a Deus, entregando o seu filho. Também apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. No capítulo 16, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, de Mateus, o versículo 13, Jesus pergunta aos discípulos: o que diz ser o filho do homem, Aí uns
toma a palavra e diz, não, Senhor, um diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é, aleluia, glória a Deus, né, Isaías, né, um diz que tu é o profeta, né, e Pedro toma a palavra e diz, tu és o filho, né, tu és o filho do Deus vivo, né, o Todo-Poderoso, né, tu és o filho do nosso Deus vivo. Então, Jesus diz a Pedro, né, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estava no céu. Então, Jesus ele veio com um propósito, né, para a salvação da humanidade. Ele veio me salvar, ele veio te salvar. A salvação é para todos, né, mas nem todos creem na salvação de Cristo, né? Todos soubessem o que Jesus veio fazer sobre a terra, né? João fala que ele é o Verbo encarnado. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz que ele é o Filho, né, que nos deu, né, o seu principado estava sobre os seus ombros, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, assim, 700 anos, aleluia, que se passaram, aleluia, né, antes de Cristo, ele pregava, né, sobre o Messias, pregava sobre, aleluia, glória a Deus, a vinda do Messias, né, sobre o Filho do Deus vivo, né, que vinha e seria concebido numa virgem, louvado e agradecido o nome santo do Senhor, que nasceria numa manjedoura, né, aleluia, glória, os reis magos vinham para, aleluia, anunciar, aleluia, o rei dos judeus, né, para adorar o rei dos judeus. Um vinha com ouro, outro vinha com mirra, outro vinha com incenso, aleluia, o ouro significa a realeza, o incenso significa a oferta e o ofertado, porque ele veio para ser ofertado, ele veio para ser, aleluia, o cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia, a mirra, né, fala da essência, aleluia, divina, que ele não perderia sua essência divina, ele seria Deus encarnado nessa terra para a salvação, aleluia, do mundo, a salvação, aleluia, dos homens, para, aleluia, remir o pecado dos homens, né? É o Cordeiro Pascual, o Cordeiro, aleluia, que se dá, aleluia. Ninguém tirou a vida de Jesus, Jesus se deu, Jesus se doou para a minha, para a tua vida. E, aleluia, né? E esse versículo fala que antes dele ser conduzido ao deserto, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus.